Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, o podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa, o mineiro, e tenho o prazer aqui de receber hoje o meu amigo de longa data, fundador da Web Strategic Nova Escola de Marketing, Rafael Reis. Reis, super obrigado pela sua presença. Cara, é um prazer e uma honra estar aqui. Show de bola. Bom, antes da gente começar o nosso papo aqui, que já vai ser muito bom, porque a gente já está meia hora conversando antes de começar a gravar, não é na verdade? Deixa eu agradecer aqui os nossos patrocinadores que viabilizam o nosso podcast. O primeiro, como sempre, agradecendo o pessoal da Cafeinarme, que tem o Super Coffee, tá apoiando a gente desde a primeira temporada, quando nem existia projeto ainda, nem vídeo tinha, né? O Super Coffee é o que ajuda a gente a manter um ritmo acelerado, seja de trabalho, de atividade física, de gravação, tá com a gente desde sempre. Eles acabaram de passar por um processo, né, de rebranding, os produtos foram melhorados ainda mais. Então, para quem não conhece, recomendo entrar lá no site. Inclusive tem um cupomzinho nosso, DG Podcast, né, de Deep Growth, então DG Podcast, que vai dar um descontinho lá para vocês, beleza? Nosso segundo patrocinador é a Swile, para quem quer levar uma melhor qualidade de vida, melhores benefícios para os funcionários, né? A Swile é o primeiro unicórnio de benefícios flexíveis e é um cartão aceito em todos os estabelecimentos aí do Brasil. Então, para você que quer oferecer benefícios em diferentes categorias para os funcionários, é super simples. Entra lá, conhece melhor os produtos, vai carregar o cartão do funcionário, ele pode usar da forma que ele achar melhor, beleza? E o nosso terceiro aqui, que é super importante também, que é o próprio GLA, né? A nossa plataforma de educação super acessível, super baratinha, onde a gente tem aulas, tem cursos, tem fórum, tem os extras aqui do nosso podcast. Então, se você quiser acelerar sua carreira ou acelerar o crescimento da sua empresa, te recomendo conhecer o GLA. Tem link de tudo aqui na descrição. Combinado? Vamos agora para o nosso papo. Bom, Reis, vamos alinhar uma coisa, né, que a gente combinou ali nos bastidores, que é não falar de marketing de conteúdo, né? Inevitavelmente nós vamos cruzar ali, mas vamos... Te agradeço imensamente pela oportunidade de não falar sobre de qualquer marketing outra de conteúdo. Boa. Cara, a gente fala bastante sobre... Não, deixa eu te fazer uma perguntinha antes. Eu acho que pra gente, até para eu puxar minha primeira pergunta aqui, fala um pouquinho da Web Estratégica e o que é, um pouco das dimensões, quem que vocês atendem, que aí vai ser já um gancho bom para eu fazer a primeira pergunta aqui. Cara, a gente começou como uma empresa de SEO em 2011. Eu tive produtora de sites durante uma década. Cansei de criar site, criei 900 sites na vida. E aí saí da sociedade, montei uma consultoria de SEO, muito naquela pegada técnica. Vou fazer SEO, vou otimizar site, coisa e tal. A gente deu muita sorte, atendeu bons clientes no começo. Portal Administradores, Imóvel Web, Viva Real, cases muito legais. E quando o marketing de conteúdo começou a tomar volume, eu ouvia a galera de SEO falando que conteúdo era importante, e principalmente o Pedro Dias, que era o responsável pela comunidade aqui na América Latina, faça conteúdo de qualidade, faça conteúdo de qualidade, e em nenhum evento de SEO ninguém falava de conteúdo. Aí eu resolvi mergulhar nessa treta, gostei, me apaixonei por marketing de conteúdo, e a gente foi uma das primeiras empresas a falar de marketing de conteúdo no Brasil, na mesma época que a RD começou a explodir, que a Rock começou a explodir, coisa e tal. E aí a gente testou vários modelos, e hoje a gente trabalha com um conceito de criação de jornadas de compra utilizando busca e conteúdo. Então a gente atende grandes marcas, empresas que precisam gerar lead ou que precisam aumentar a conversão em vendas, criando conteúdo que atrai clientes em diferentes fases da jornada. Legal. A gente já criou a essa altura do campeonato mais de 12 mil conteúdos de alta conversão. Hoje a gente atende Leroy Merlin, Omie, Magalu, Yuka Live, o Em Casa acabou de fechar um projeto muito legal com a gente. Tem outras marcas muito legais entrando. Atendemos durante 7 anos a Hotéis.com. A gente criou um case global que virou uma diretriz global deles. A gente começou com o blog Brasil, depois Argentina, México. Provamos o ROI disso. A coisa escalou violentamente de 0 para 2,5 milhões de visitas em 2 anos. E num segmento em que o custo por visita é de R$3, R$4. Então, a hora que você joga 2 milhões de visitas, a gente está falando aí de 7, 8 milhões de reais. É briga de foice, né? É dinheiro. É dinheiro. E você está brigando com TripAdvisor, com Booking, só com grandes
musculaturas de reservas, né? Então, hoje a nossa tese está muito baseada nisso. Entender o comportamento do cliente, otimizar o lado técnico de SEO e criar conteúdo de alta conversão. Nos próximos 2 anos, essa tese vai crescer bastante. A gente vai trazer outros pilares para dentro dessa jornada, mas isso está dentro de um processo que eu ainda não posso contar. Tá bom, em breve. Aí eu te entrevisto de novo. A gente fala disso. Boa. E nesse contexto, eu vi recentemente no seu Instagram que esse ano, né, a projeção para esse ano da Web Estratégica tende a ser melhor que a soma dos últimos 5. Né? Tô falando besteira, é isso mesmo? Não, né? é isso mesmo. É muito estranho olhar para isso. Eu vim para cá ouvindo a tua entrevista com o Rigonati, da Stella, né? E eles têm muito a tese lá do triple, double, double, double. A gente está no triple agora. Então, legal. No ano passado, a gente cresceu 3 vezes em cima do ano anterior. Então, para dar uma dimensão temporal, do que a gente faturou em 2020, a gente triplicou para 2021. E agora, para 2022, a gente tem que triplicar de novo. Legal. O meu sócio, ele é psicótico, né? O Everton, ele trouxe essa meta em janeiro. Eu não sei de onde eu aceitei. Então, nem deu tempo de viver a felicidade de ter triplicado em 2021. Já começou a gastrite de ter que triplicar de novo em 2022. Mas abracei a causa e a gente está muito alinhado em tudo que é necessário fazer para isso acontecer. E aí, isso acontecendo, o que a gente vai faturar esse ano vai ser mais do que a soma do que a gente faturou nos 5 anteriores. Boa. E assim, a hora que você olha isso matematicamente, é até difícil de compreender. Sim. A tese desse crescimento acelerado, ainda mais em serviço, né, não é produto. Isso que é o mais louco, a gente vende prestação de serviço. Então, é um desafio muito interessante e viver isso nessa fase da vida é mais interessante ainda. Mas, e a pergunta, na verdade, ela tem muito a ver com isso, assim, uma vez que, cara, você já tem empresa há muitos anos, já criou vários negócios, teve coisa que já deu certo, teve coisa que deu errado e tal, o que você acha que você aprendeu nos últimos anos e fez diferente recentemente que, de fato, gerou essa desproporção de resultados, sabe? Cara, a palavra-chave para isso é consistência. Eu postei sobre isso uns 2 anos atrás. É aquela coisa de fazer 1% todo dia. Então, não tem charme em alguns modelos de negócio. É simplesmente a repetição para sempre. E aí a excelência em cima desse negócio. E aí eu comecei a aplicar isso. A pandemia foi muito favorável para mim nesse sentido, porque eu consegui aplicar isso em todas as áreas da vida. Então, eu tinha um problema de saúde que tinha sido mal diagnosticado, e eu estava tomando antidepressivo há 4 anos. Tive uma melhora substancial, mas aí um aluno meu, fazendo uma mentoria, ele falou, cara, você tem as características do diagnóstico, mas você não tem o comportamento. Vamos fazer um teste? Ele me passou uns exames, e aí eu descobri que eu não tinha distimia, que eu tinha a testosterona, não era baixa, era tipo ridícula. E aí eu comecei a estudar musculação, fisiculturismo, produção de testosterona natural e coisa e tal. A gente montou um protocolo de tratamento 100% fitoterápico e, cara, minha testa explodiu e eu me curei da distimia totalmente. Meu cérebro voltou a raciocinar com uma clareza absurda que eu não sentia há muitos anos. Na prática, desde que eu escrevi o livro, que foi em 2016. E aí isso mudou uma série de coisas na vida. E, logicamente, teve impacto no trabalho. Né? Isso mudou todos os aspectos, mas acho que assim, o que cabe falar aqui é do trabalho. Então, a consistência da execução deu muito resultado. Levou 10 anos para dar resultado. Né? Mas a hora que deu, o resultado foi muito, muito gritante. Desproporcional. Né? E tem duas bases embaixo desse fundamento. A primeira é processos. Né? Eu vou falar uma coisa agora, um adjetivo muito ruim, eu espero que as pessoas não entendam isso errado, o gêniozinho criativo. Eu tenho muita ideia, mas eu não sou um cara processual. E eu tenho um sócio que é um cara extremamente processual. E a hora que a gente achou uma engrenagem complementar e um conseguiu encaixar no trabalho do outro, aí a máquina começou a funcionar muito bem. Então, todos os processos, as ideias, as metodologias que eu tinha na cabeça, a gente começou a documentar, a estruturar, e aí o segundo pilar, pessoas, equipe. Então, a gente contratou gente muito boa, a gente estruturou um processo
que funciona com o time, e eu basicamente fui proibido de botar a mão em tudo pelo meu sócio e respeitei a proibição. Então, cara, eu não tenho a senha do WordPress, eu não tenho a senha do FTP, eu não tenho a senha do Search Console, eu não posso botar a mão em nada. Eu tive que treinar o meu time a fazer tudo isso e a gente montou os processos para que os dois lados funcionassem. Né? Muitos clientes nossos nos chamam de agência, mas a gente se entende como uma consultoria. O nosso benchmark está em empresas como McKinsey, Bain Company. Muita gente no mercado de tecnologia não conhece Bain Company. Falou, cara, o Fred Heitfeld é nada mais, nada menos do que o cara que inventou o NPS. Uma das métricas mais importantes de marketing nas últimas 2 décadas. O mundo inteiro usa. Hoje em dia tem até uns caras meio over que falam que o NPS está defasado. Eu falo, não, é seu cérebro que não entendeu a importância dele. Né? Não vem dizer que a métrica não funciona se você não entende. Você nunca vai olhar uma coisa só, né? Não existe métrica isolada, né? Dado isolado. Então foram essas 3 coisas: a consistência, a criação de processos e a gestão de pessoas, o investimento em treinamento em pessoas. E aí, alguns comentários sobre isso, né? O primeiro que é famoso não tem mágica, né? E aí eu falo que é o... não sei se já ouviu me falando do método ACF, né? Do arroz com feijão. Então, o segredo do crescimento é, cara, arrozinho com feijão bem feito, sem genialidade e tudo mais. É interessante você falar um negócio um outro ponto aqui do gênio criativo ali, porque eu acho que aqui no GLA, né, o Yatai, é filosoficamente a mesma coisa. E o conselho para as pessoas, eu acho que é muito mais a gente pode até tirar para não ter chilique, o gênio da história, vou botar o criativo, porque no fim do dia, quando você entende realmente o que você faz bem e passa a alocar muito mais energia naquele negócio, e consequentemente seu sócio também, os seus funcionários e tudo mais, a coisa flui de um jeito muito, muito legal. Então, aqui no GLA, praticamente todos os produtos, eles vieram da minha cabeça. O que tem um mérito até a segunda página. Até a segunda página só. Porque, vamos lá, ter ideia é fácil. O difícil é executar, né? Então, quando a gente aí sim junta isso, ritmo, execução, com sim uma ideia boa, um negócio legal e tal, e aí time, de fato, acho que é muito poderoso. Então, talvez a maior dica aí é a gente entender o que a gente faz bem, e aí uma outra coisa, né? Às vezes a gente tem mania de falar assim, não, eu faço isso bem e eu faço 3 coisas mal. E aí tentar melhorar as 3 pra ficar tudo no mesmo nível. Cara, que é uma merda. É uma coisa que eu sempre achei loucura. Aí você fica ruim em tudo. Você tem que se desenvolver nos seus pontos fracos. Não, cara, eu prefiro ser excelente no meu ponto mais forte. Exatamente. Do que ser mediano no meu ponto fraco. Né? Eu acho que o ponto você tem que desenvolver o mínimo para não causar dano colateral. Sim. Efeito colateral no negócio. Então, beleza, você fez uma gestão mínima ali, melhorou algumas coisas, mas realmente focar no brilhantismo acho que é mais legal. E aí um ponto que você falou da consistência, eu já vou adiantar uma pergunta que eu tenho, que é assim, falo que essa história da consistência, a frase que eu uso com o meu time é 9 mulheres não fazem um bebê em um mês. Né? Tem coisa Paradoxo da grávida. Tem uma coisa que não adianta, tem coisas que não adianta você tentar acelerar, que você não vai conseguir. Só que ter consistência exige paciência, né? No fim das contas. E aí a gente entra também num paradoxo, porque quanto mais ambicioso você for, mais paciência você vai precisar ter muitas vezes, só que quanto mais ambicioso, menos paciência tende a ter. Como que foi para você? Como que foi ter paciência? Como que você não sei, desenvolveu, criou, conseguiu ter paciência para, sabe, aguardar o tempo necessário ali? Eu acho que eu sempre fui pouco ambicioso em termos de prazo. Tem uma história que eu já contei para os meus alunos várias vezes, que é o seguinte: aos 25 anos eu fiz o Empretec do Sebrae. Eu fui criado por um pai que era administrador de empresas, uma mãe bancária. Eu nunca tive a pretensão de ser empresário. Eu tinha um único tio, entre 9 tios. Né? Meu pai tem 3 irmãs, minha mãe tem 5. E aí tem os outros tios adotivos, então assim, é família grande, né? Só tinha um empresário. Então não era uma referência forte para mim. Mas aos 22 anos eu fundei uma empresa com mais 2 outros sócios e aí eu tive que aprender a empreender. E o Empretec foi uma parte desse processo. No Empretec tem um exercício lá que é a criação de meta de 5 anos.
E eu resolvi ser ousado e criei uma meta de 15 anos. Eu tinha 25. O problema é que eu levei 15 anos para bater as metas. Eu nunca tive pressa. Talvez se eu tivesse colocado 5, não teria sido suficiente. Isso eu tenho certeza. Mas em 10 teria dado. Então, eu me dei muito tempo para fazer o que eu queria fazer. Aí tem um outro lado, que é o que eu vejo na geração mais nova agora. E mais nova eu vou colocar aí de 20 a 30, vai. Tem um amigo que uma vez me contou as 3 fases da carreira. Isso ficou muito nítido para mim. Dos 20 aos 30, você é analista. Você está na fase executiva. Você vai fazer o trabalho. Dos 30 aos 40, 45, você está numa fase gerencial. Você vai coordenar as pessoas, mas você não vai mais botar a mão. Dos 45 para frente, você está numa fase diretiva. Você vai passar a experiência para as gerações mais novas. Né? Eu estou no momento de me preparar para essa terceira. Mas eu ainda acho muito cedo. E quando eu olho a média dos founders de empresas que deram certo, os caras tinham ali 41, 42. Sim, eu tenho 42. Então, eu estava ouvindo 2 podcasts seus na estrada vindo para cá e tinha uma moça que dizia que ela estava com 35, ela já estava velha. Eu falei, mano, para. Calma. A nossa geração vai viver até os 100 anos. E vai viver com qualidade. A gente vai ter força física e mental para, se quiser, trabalhar até os 100 anos. Philip Kotler tem 90 anos e trabalha, dá consultoria, dá aula, escreve livro. Então, assim, as pessoas que eu tenho como referência são pessoas de uma idade já bastante avançada, 70, 80 anos, que continuam produtivas, continuam agregando valor para o mundo. Então, acho que um dos grandes problemas é que eu me dei muito tempo. Por outro lado, eram muitas metas e todas elas bastante ambiciosas, e todas elas deram certo. Então, talvez tenha sido o tempo correto também. É difícil julgar, né? Acho que cada pessoa tem seu tempo e o que quer. Eu queria ser escritor, eu escrevi um livro. Eu queria ser palestrante, eu palestrei em todos os eventos que eu quis palestrar. Eu queria ser professor de MBA. Cara, eu dei aula na FGV, onde eu me formei, na SPM, no INSPER, na HSM, então, assim, todas as grandes instituições, na USP, onde eu quis dar aula, eu dei aula. Eu queria ser consultor, eu montei uma empresa de consultoria que tem um relativo sucesso, e eu queria um Mustang 65. Foi a única meta que eu não bati. Eu tive que trocar de V8, peguei uma BMW 93, estou há 2 anos restaurando, mas beleza. Eu acompanho essa saga aí. Cada final de semana é uma surpresa, né? Assim, nunca compre um carro de coleção. Dá tudo errado, mas não é o tópico de hoje. Não tem essa pira, não. Então, assim, eram metas que levavam tempo. E acho que uma dificuldade que eu vejo nos profissionais mais jovens é entender o tempo que as coisas levam para acontecer. A galera hoje vê guru de Instagram e acha que as coisas vão acontecer em 6 meses, em 1 ano. Falou, cara, nada acontece em 6 meses e 1 ano. Nada. Se você leva tempo para fazer uma faculdade, você leva 2 a 4 anos. Para fazer um MBA, você leva 2 anos. Para escrever um livro, você leva 2, 3, às vezes 10 anos, depende do livro. Né? O Taleb, acho que para escrever o primeiro livro, ele levou 5 anos. Depois virou uma máquina, aprendeu o processo. Mas as coisas levam tempo. Então, entender esse tempo foi uma coisa que me ajudou a lidar com a ansiedade. Por outro lado, eu sempre fui workaholic. Eu sempre fui de trabalhar 13, 14, 15 horas por dia. Isso gerou um custo muito alto na saúde, um custo que eu pago caro hoje por ele, e gerou um custo alto para a família. Né? De eu não passar o tempo suficiente que eu gostaria e que eu deveria ter passado com os meus filhos. Então, hoje, eu gerencio a minha rotina a partir do tempo que eu quero passar com os meus filhos. É o contrário. Sim. Então, alguém vem pedir uma palestra num fim de semana que eu vou estar com as crianças. Eu não dou a palestra. Eu deixo de vender essa palestra. Alguém me convida para um evento numa circunstância que é importante para as crianças. Eu deixo de ir para o evento. Mas foi uma construção. E eu acho que, querendo ou não, parte do histórico do trabalho também foi o que te permitiu conseguir tomar essas decisões agora. Exato. Com paz de espírito, né? Hoje dá para fazer. Na ocasião não dava. Não tinha esse poder de escolha. Esse negócio da paciência, cara, é um negócio que me pega demais, assim. Eu falo que eu vivi muitos anos com inveja, muita inveja, assim, das pessoas e tal, e quem olhava, as referências. Hoje eu vivo bem mais em paz, até porque também as coisas foram evoluindo, né, pra mim, mas é um negócio ingrato mesmo. E no meu caso, eu acho que tem uma coisa que pode ajudar e que recentemente tenho colocado mais em prática, que é olhar
os indicadores intermediários da história. Então, em vez da gente... Tipo assim, beleza, você quer... seja multimilionário, tem uma empresa que faz isso e tal, mas o que são indicadores no meio do caminho, né? E aí o termo bonito são os leading indicators, que mostram que você está indo naquela direção. Porque pelo menos você começa a respirar. Você fala, não, cara, tô no caminho certo. Pode demorar, mas tô no caminho certo e tal. E recentemente o que tem me ajudado muito, tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu tô realmente dedicado, é no jiu-jitsu, por exemplo. Cara, porque é muito sofrimento. É muito sofrimento. Toda atividade física é assim. É muito sofrimento. E pra ficar bom mesmo, puta, vai mais uns anos ainda. Viu? A hora que você olha a escala para você subir de faixa em faixa, eu tenho um enteado que acabou de fazer 15 anos e ele acabou de pegar uma faixa, se eu não me engano, cinza com azul. Eu não entendo as graduações de faixa do jiu-jitsu. Cara, ele luta faz 11 anos. Ele tem 15. Começou com 4 anos a lutar jiu-jitsu. Eu tenho um amigo que foi campeão paulista de jiu-jitsu. Ele lutava na época que a gente estava no colegial. Ele pratica até hoje. Cara, levou 10 anos para se tornar um campeão. Exato. Tem um cara que ele é muito figura. Geram muito meio... meme dele no mundo de fisiculturismo. Acho que é Scarpelli o nome dele. E eu peguei um meme dele outro dia que eu chorei de rir. O cara falou, dá para ficar grande natural? Ele falou, se você for cadecista, dá, porque vai levar umas 3 ou 4 encarnações. Porque leva tempo para você fazer. Aí o que a galera faz? Toma hormônio, né? Toma esteroide anabolizante, que nada mais é que testosterona. Né? Então o cara mete um Durateston, uma Trembolona, alguma coisa que faz a testosterona dele ficar extra, o que o corpo consegue gerar. O seu corpo consegue gerar no máximo ali 800, 900 miligramas por litro, de sangue, coisa assim, e aí você toma ali, vai para 2.000, 3.000, tem caras com 6.000, e aí o cara realmente vira um monstro. Agora, se você for fazer a coisa do jeito natural, cara, você leva 20 anos para ficar grande. A diferença é que tem coisas, e aí falar do jiu-jitsu propriamente dito, que não tem absolutamente nada que você tome que te deixe bom rapidamente. É o processo. Então, e aí com negócios acaba sendo muito parecido. Você até pode levantar capital, mas a chance de você fazer merda também acaba sendo muito grande, né? Eu tenho visto vários caras do mercado de investimento, o Rigonati comentou isso no podcast contigo, o Marcelo Bayer falou isso esses dias, Marcelo Lombardo da Almier já falou sobre isso também, que o cara tá super financiado. Sim. Então as rodadas estão tão grandes, a galera tá recebendo tanta grana, que aí começa a gastar dinheiro onde não precisa. E aí quem é muito jovem nunca ouviu falar desse termo, mas quem é da velha guarda vai lembrar que foi a bolha.com. Sim, que não foi uma bolha do mercado 2000, digital, ela foi uma bolha do mercado de investimento. Você botava lá, na época, $1 milhão, era dinheiro pra caramba no ano 2000, e a galera ia e comprava cadeira de $1.000, de $5.000 e coisa e tal. Não gastava dinheiro no negócio, gastava dinheiro com firula. E hoje isso está voltando a acontecer. Como tem muito dinheiro no mercado, tem gente sendo hiperfinanciada, e aí o cara tem muito dinheiro, ele gasta errado. Perfeito. Então, assim, pouco dinheiro, você não tem recurso suficiente para crescer, e dinheiro demais você gasta dinheiro errado, porque tem dinheiro em excesso. Né? A gente viu vários IPOs aí no período da pandemia de empresas que eram só fachada. Né? Empresa que caiu 70% porque o modelo de negócio não se sustenta. Boa. Então, cara... Falando em dinheiro, acho que é um ponto interessante, assim. Aí, acho que é um ponto para a gente discutir. Eu acho... e aí, antes de gerar polêmica, deixa eu falar a frase mesmo. Eu acho que ganhar dinheiro é uma habilidade que você desenvolve. Você aprende o game de ganhar dinheiro. E aí, eu não tô falando das pessoas, numa situação miserável, tô falando das pessoas que chegaram a um determinado estágio de educação, de trabalho e tal, que é uma habilidade que eu acho que ela não é fácil, mas ela é bem aprendível. Ela é treinável. Ela é treinável. E, cara, conhecendo um pouco da sua história, né, eu acho que o pessoal não necessariamente todo mundo sabe, mas você chegou a quebrar feio, ter dívida. Na PJ e na PF. Exato. E a gente começou o podcast falando de prosperidade, então as pessoas realmente não estão vendo tudo por trás da história, né? O que você fez errado, falando de aprendizagem e de dinheiro, o que você acha que você fez errado uns anos para trás, nessa situação de quebra, dívida e tudo mais,
que você aprendeu e corrigiu e que te permitiu, inclusive, começar a prosperar de um jeito muito diferente? Ali teve um erro muito grande de gestão e teve um problema muito grande pessoal que hoje a gente transformou numa força do negócio. O que aconteceu? Em 2015, em 2014, quando acabou a Copa do Mundo, a Dilma deu lá as pedaladas e o governo não pagou uma série de fornecedores. A gente basicamente trabalhava para o ecossistema de saúde. A saúde não recebeu, não pagou. Não te pagou. Só que quando você não é um fornecedor prioritário, você é o último na fila a receber. Então eu fiquei quase 6 meses sem receber da maior parte dos clientes e eu continuei pagando a equipe. Porque o time sempre foi um valor fundamental dentro da empresa. E aí acabou todo o fluxo de caixa. Então a grande lição foi, a gente gerenciou errado o fluxo de caixa. A hora que a gente parou de receber, a gente tinha que ter começado a demitir. Mas eu não queria demitir as pessoas. Eu tinha treinado aquelas pessoas durante 3, 4, 5 anos. Eram pessoas que eu conhecia. Eu tinha um casal ali que tinha acabado de casar e financiar um apartamento. Como é que eu ia botar um casal de noivos na rua? Cara, aquilo era muito pessoal para mim. Eu tinha um carinho muito grande pelo time. Só que o dinheiro da empresa acabou. Eu fiz dívida na empresa. Chegou uma hora que eu não conseguia mais pegar dinheiro emprestado. Aí eu quebrei na pessoa física. E aí foi o patrimônio todo embora. Então, disso vieram 2 grandes lições. A primeira, de gestão de fluxo de caixa, de gestão de recurso, né, da empresa ter vários meses de fluxo de caixa e ter condições de financiar o próprio crescimento sem precisar de recurso externo. E a segunda, de investir na equipe, sim, e criar um grande ambiente de trabalho. E foi nessa mesma época, foi um pouco depois, em 2016, o Everton entrou como sócio na Web Estratégica, e esse é um valor fundamental para ele, as pessoas. Ele falou, cara, a gente só vai construir um grande negócio se a gente tiver grandes pessoas. Então, a gente reconstruiu toda a estratégia do negócio e eu fui estudar mais sobre investimentos. Eu já invisto desde 2009, mas investia na PF, e aí eu comecei a entender investimentos na PJ. E a gente começou a gerenciar muito melhor o nosso caixa. O nosso salário ficou muito defasado em relação ao mercado até 2020. Eu ganhava, como prolabore, como sócio da empresa, 1/4 do que eu ganharia no mercado em qualquer situação. E recebi convites de empresas muito legais. Recebi convite da RD, recebi convite de empresas violentas, assim. E, cara, eu acreditava no que eu estava construindo. Mas eu sabia que eu valia no mercado X, eu estava ganhando 1/4, eventualmente 1/5 de X. Hoje a gente conseguiu corrigir um pouco dessa defasagem, mas a gente ainda deixa a maior parte do nosso patrimônio na PJ e não na PF. Para continuar como combustível do crescimento. A gente financia o nosso próprio crescimento. Hoje a gente ainda não tem investimento externo. Em algum momento isso pode vir a ser necessário. A gente está super aberto para essa possibilidade. Já conversamos com alguns investidores, com alguns fundos e tal, mas ainda não é o momento. A gente ainda tem 3 etapas aí para vencer para chegar nesse momento. Mas esse foi um grande aprendizado. Gerenciar o dinheiro do negócio. E não é essa bobagem de tipo, misturou o dinheiro do empreendedor com o dinheiro da empresa. Não, não era isso. É que a hora que eu não conseguia mais levantar dinheiro na PJ, eu fui levantar dinheiro na PF. Eu vendi meu carro, eu levantei toda a grana que eu podia porque eu queria pagar as pessoas. Então a gente pagou a rescisão de absolutamente todo mundo. A gente não ficou com nenhuma dívida com nenhum funcionário. Fiquei com dívida com o banco. Fiquei anos pagando banco, pagando juro absurdo. E aí, assim, foi um período de reconstrução muito doloroso, mas foi uma grande lição. Eu acho que esse erro eu nunca mais cometo na vida. Vou cometer outros, mas esse aí não. Como que fica a cabeça nesse período? Você fica louco. Você fica louco, porque assim, é horrível você dever. É uma situação socialmente humilhante você dever dinheiro. Né? Não é uma coisa legal. Quando você é ensinado em casa a honrar seus compromissos, você não quer dever para ninguém. Perfeito. E principalmente para pessoas que você gosta. Dever para banco, cara, ninguém gosta de banco. Né? Nenhum banco é legal. Tudo bem você dever para o banco. Só que o banco te cobra. Né? Dever para agiota você não pode, porque o cara te mata. Né? É outro nível de problema. Mas assim, entra naquele lado de você se sentir fracassado. Eu nunca cheguei nesse ponto. Eu entendia que eu tinha cometido um erro, que eu tinha feito um movimento de negócio errado, e eu entendi que eu demorei muito tempo a tomar uma decisão ruim. E aí eu fui aprender a tomar esse tipo de decisão. Então eu fui estudar sobre gestão de pessoas, sobre RH, sobre recursos humanos, sobre como
funciona esse processo de trocas e para que a gente pudesse criar um ambiente seguro que permitisse as pessoas se desenvolverem, mas que quando fosse necessário, a gente tivesse que realizar cortes. Ainda bem, isso nunca mais foi necessário. Mas se um dia isso tiver que acontecer, a decisão vai ser muito mais rápida. Né? Uma lição muito grande do mercado é assim, seja lento para contratar e rápido para demitir. Né? Então, hoje, a gente entrevista 6, 7 pessoas para cada posição. A gente contrata a pessoa que mais tem fit cultural com a gente e que, para quem a gente pode oferecer a melhor expectativa e possibilidade de crescimento, mas, ao mesmo tempo, a gente evita dar passos em que a gente não possa gerar segurança. Então, por exemplo, a gente dá preferência para contratar mães. Por quê? Porque ela tem uma família para sustentar. Cara, ela vai fazer todo o possível para fazer dar certo. Enquanto outras empresas preferem não contratar mães porque filho fica doente e ela falta. Falou, bicho, nosso trabalho é 100% online. Ela pode trabalhar de casa. A gente teve, eu não vou dar o nome aqui para não expor a pessoa, mas a gente teve uma contratada esse ano, que no primeiro dia de trabalho a avó dela faleceu. E no segundo dia de trabalho ela foi diagnosticada com Covid. E aí a nossa coordenadora de conteúdo, que era a head dela, falou, cara, fica em paz. Vai cuidar da tua família, vai viver teu luto, vai cuidar da tua saúde. Quando você estiver boa, você volta. E dias depois ela voltou. E aí no one-to-one com o meu sócio, ela contou essa história, chorou, se emocionou e tal. Ela falou, cara, eu nunca fui tratada dessa forma em nenhuma empresa. A gente falou, cara, aqui a gente trata as pessoas como pessoas. Então, foi um aprendizado nesse sentido, de falar, cara, a gente precisa ser muito mais competente nessa diretriz aqui, nesse fundamento, para que a gente nunca mais erre com a gente e para que a gente nunca mais erre com as pessoas. Pô, muito bom. E o que falando dos aprendizados ainda, o que você mais precisou tomar porrada para aprender? O que mais demorou a aprender? Cara, assim, eu sou um cara teimoso. Quando eu quero fazer uma coisa, eu vou dar um jeito de fazer aquela coisa ali eu quero fazer dar certo. Mas dizer não foi, assim, eu considero que eu levei muitos anos para aprender a dizer não. Em 2016, no meio desse processo de falência, eu passei por um processo de coaching com uma amiga da família, a Fábia Cruz. E a Fábia me reconstruiu como profissional e como ser humano. E ela fez alguns exercícios muito produtivos comigo, me ensinando a falar não. Eu, na época, acreditava que eu estava tocando 17 projetos. Eu falei, cara, não é você, querido. Nenhum ser humano no sistema solar consegue tocar 17 projetos. Ela falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer só um exercício. Guarda 12, toca 5 durante o próximo mês. Na próxima sessão a gente vai discutir esses 5. Eu falei, tá bom. Né? Vou jogar o jogo dela. E aí aquela história, fair play. Se eu topei a regra, eu vou seguir a regra. Toquei só aqueles 5. Passou um mês, voltamos, ela, e aí? Eu falei, esses 3 aqui eu consegui tocar, esses 2 não muito bem. Ela falou, vamos guardar esses 2 também? Fica com esses 3? Passou mais um mês, ela, e aí? Cara, tô conseguindo tocar os 3. Ela, então beleza. Então você aprendeu a dizer não para 14 coisas e dizer sim para essas 3. Essas 3 foram meu livro, que foi publicado naquele ano, a Nova Escola de Marketing, que foi fundado em 2016, e a Web Estratégica. Então, assim, as 3 coisas onde eu botei foco e energia... Não é tão coincidência, assim. E assim, cara, eu tinha 36 anos, sabe? Eu não era mais uma criança. Eu já tinha 2 filhos, já tinha ali, 2006, 10 anos de casado, sabe? Eu já tinha uma baita experiência de vida, já tinha dado aula em vários lugares, e assim, aquela gana de querer fazer muita coisa, e eu sempre dizia sim para todo mundo. E ela falou, cara, você precisa aprender o egoísmo saudável. Dizer sim quando faz sentido e dizer não quando não faz sentido. E eu sentia muita culpa. Eu falava com o Enzo e com o Gustavo aqui, alô, produção, antes da gente começar a gravação, sobre algo que me interessa para o dia que eu parar de trabalhar. Se algum dia eu conseguir parar de trabalhar, me interessa muito entender o mecanismo da fé. O mecanismo que leva as pessoas a acreditarem, né? Como funciona a crença no cérebro humano. E a gente é movido por 3 grandes forças: a fé, o medo e a culpa. E eu sentia muita culpa quando eu falava não. Quando alguém vinha e me pedia alguma coisa, eu falava, não, eu não consigo agora, eu não consigo te ajudar, eu não posso, eu não tenho tempo, eu sentia culpa. E eu tive que desenvolver isso. Então, acho que esse foi desenvolver isso, não, desenvolver o mecanismo de não sentir culpa.
capacidade, né? E aí virou um esporte. Então, assim, hoje, cara, puta, quer vir palestrar no evento aqui, coisa e tal, puta, evento legal e tal. Cara, deixa eu olhar o calendário. Cara, nesse sábado eu vou estar com meus filhos, não posso ir. Ok, é liso, sabe? Pô, mas é importante pra carreira. Tudo bem. Meus filhos são mais importantes que a minha carreira. Então, virou um mecanismo. Mas, cara, foram 36 anos e meio até aprender uma coisa que era pra ser simples. Massa. E antes da gente passar para um próximo tópico, que eu acho que é bem interessante, tem bastante curiosidade, o que você... Geralmente as pessoas elas olham o que é o melhor conselho, mas eu vou inverter o game aqui. Qual foi o pior conselho que já te deram até hoje? Esse é fácil. Trabalhe com o que você ama e você vai ser feliz todos os dias. Nunca vai mais trabalhar. Cara, eu amo uma charge que roda muito no Instagram, que assim, trabalhe com o que você ama e você vai odiar o que você ama. Eu tenho um amigo que tá vivendo isso. Ele teve uma carreira brilhante no mercado óptico e é um cara apaixonado por carro. Louco, doido por carro. E montou uma empresa de funilaria especializada em restauração de carro. Cara, ele tá voltando pro mercado óptico. Sim. Ele falou, cara, eu amo carro. O hobby, né? Assim, ele praticamente sucumbiu emocionalmente, fisicamente, mentalmente com o processo. Ele falou, cara, uma coisa que eu amava, eu não gosto mais de fazer. Cara, eu adoro o meu trabalho. Eu amo o que eu faço. Assim, dar aula para mim é um prazer. Literalmente, eu passo 10 horas dando aula sem eu nem tomo água. Mas precisa ter um equilíbrio. Então, assim, essa coisa de você só trabalhar, você só ter um foco na vida, isso gera problemas que depois vão custar muito caro para corrigir. Né? Então, esse foi o pior conselho que eu já ouvi e que eu vejo a geração mais nova, nossa, não, eu vou pedir demissão porque eu não gosto do meu trabalho. Cara, o seu trabalho existe para te sustentar, para pagar suas contas, não para te dar prazer. Prazer você tem no bar com os amigos, você tem lendo um livro, você tem passeando com o seu cachorro, com seus filhos, abraçando seus pais, convivendo com seus amigos. O seu trabalho pode te trazer realização, satisfação pessoal, crescimento, desenvolvimento. Se ele te der prazer, é um bônus. Sim, não é o foco. É um trabalho. E mesmo assim, né? Pô, mesmo que você ainda goste, cara, tem dia que você vai acordar de um jeito assim, tem um dia que as crianças não vão dormir bem, tem um dia que você vai estar zoado. Não tem magia. E eu falo que foi em 2022. Do 2020, eu decidi que eu ia ficar bom, é um termo muito forte, mas que eu ia melhorar bastante fazendo vídeo. Porque, temos o mesmo desafio. Porque eu sempre falava assim, não gosto de fazer vídeo, não gosto de fazer vídeo, não gosto. Aí chegou um momento que eu falei assim, cara, mas quem disse que eu tenho que gostar? Aí na hora que eu falei, essa porra é trabalho. É um recurso, não quero saber, do trabalho. É trabalho. E aí, quando eu mudei essa chave e falei, é trabalho? Pronto. Beleza, marquei, tá no estúdio, tá não sei o quê, tem que fazer. Ponto, acabou. Aí, obviamente, quando você vai aprendendo mais, você fica mais confortável, incomoda menos. Eu falo que é tipo alongamento, né? Você alongou um pouco, daqui a pouco aquilo ali não... Vai ficando mais natural. Vai ficar tranquilo. Aí você dá mais uma alongadinha. Então, que a ideia realmente é ficar cada vez melhor. E assim, eu olho o vídeo de 2, 3 anos atrás, é pavoroso. E eu tenho certeza que daqui a 2, 3 anos... Eu quero muito que 2, 3 anos eu olhe hoje e falo, nossa, pavoroso também. Eu faço questão de manter aberto o primeiro vídeo que eu filmei no meu canal, justamente para entender o quanto eu evoluí. Eu não assisto nada. O meu editor de vídeo ele fala, mas você não quer aprovar o vídeo? Eu falo, não. Não. Meu time olha e diz se tá suficiente para ir pro ar. Se eu assistir, esquece. Mas o primeiro, ele é tão ruim, você tem que fazer. Tão patético, que assim, eu faço questão de deixar ele no ar, porque eu olho e falo, cara, eu evoluí bastante. Exato. Não é uma habilidade natural. Mas, por exemplo, hoje o meu time está o dia inteiro lá no escritório gravando vídeos para o canal da web. Uhum. E aí, um dos meninos me mandou um WhatsApp ontem à noite, ele falou, cara, como é que eu faço para ficar bom? Eu falei, esquece a câmera, conversa com as pessoas. Olha para a lente da câmera como se você estivesse olhando para o olho de um cliente e conversa com ele. Esquece que vai ter gravação, edição, luz, áudio, não sei o que. Esquece a parafernália. Só conversa com as pessoas. É isso que elas querem.
Ele, pô, você facilitou bastante minha vida. Eu falei, eu levei 3 anos para aprender isso. Então... É que pra mim ainda, uma coisa que me ajudou muito nos vídeos, propriamente dito, a gente tá entrando num assunto meio nada a ver, mas tudo bem, não tem problema. Quando você tá começando, você tá preocupado com muitas coisas ao mesmo tempo. Sim. Você tá preocupado em lembrar o que você quer falar, aí você tá preocupado se você tossiu, aí você tá preocupado se você tá bom na câmera, se sua postura tá boa, se tá não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, uma coisa que me ajudou muito foi gravar com TP. Mas não um texto bonitinho, só os bullet points. Os tópicos. Porque aí eu garanto que eu não vou esquecer nada. Aí eu tiro da frente essa preocupação. E aí realmente eu tô preocupado em falar bem, e na postura e tal. E aí chega um ponto que isso aí também você vai ficando mais confortável. Eu acho que isso é a sabe? ilustração daquele ponto da consistência. Né? Meu pai contava muito uma história quando eu era moleque do motorista novo. Ele falou, cara, a primeira vez que você vai dirigir o carro, você tá prestando atenção tem em tudo. 5 pedais, 18 marchas, 50 espelhos, 3 volantes. Cara, é muita coisa para você prestar atenção. Exatamente. Depois que você já dirige há 10 anos, você dirige fumando, olha, eu não fumo, tá? Olhando pro celular, mudando a estação de não rádio. Não que você deveria, né? Vamos fazer todo o compliance. Você tá fazendo tudo que você não deveria e assim, você tá dirigindo. Exato. Por quê? Porque virou uma habilidade natural. Né? Então é a tal da consistência. Aquilo que você faz todo dia um pouquinho, aquilo vai ficando cada vez melhor. Quem corre, por exemplo. Cara, no primeiro dia você vai chegar com dor no tornozelo, dor no joelho, dor na coxa, vai doer até a nuca. Depois que você está correndo há 5 anos, é uma coisa tão natural que muita gente faz sem se aquecer. Né? E aí arranja uma lesão porque não fez o aquecimento. Por quê? Porque ficou tão natural que você esquece o processo. Mas no começo tudo é difícil. A gente tem que se forçar a querer superar aquela dificuldade do início. Isso, e se você simplesmente fala assim, é trabalho, tem que fazer, ponto, acabou, pronto, Assim, já ajuda. Não é já que o ajuda trabalho bem. não possa ser divertido, mas ele não tem essa obrigação. Exato. A gente que trabalha em profissões criativas, né, na área de tecnologia, na área de comunicação, enfim, a gente tem a facilidade do work anywhere. Você pode trabalhar em casa, no sofá, na casinha do cachorro, na Starbucks, no trânsito, em qualquer lugar você faz o que você tem que fazer. E isso dá um grau de liberdade muito grande. Mas a maioria das profissões não é assim. Exato. E assim, cara, eu já conheci Ubers e taxistas, cara, extremamente realizados com o que eles fazem. Você vê que o cara tá ali disposto, o cara tá com vontade de trabalhar. Eles falam, pô, o cara tá o dia inteiro no trânsito. Eu, se ficasse o dia inteiro no trânsito, eu ia ficar louco. Exato. Mas você vê que o cara tá disposto a fazer um bom trabalho. Então, não é que seja divertido, mas ele está alcançando um grau de realização. Exato. Né? E isso acho que em todos os trabalhos. Eu brinco muito com... Infelizmente, eu tenho vários advogados. Né? Por N problemas na vida, eu tenho que lidar com advogados em várias instâncias da vida. E eu falo para elas, cara, como é que vocês conseguem gostar disso? Isso é horrível. Tipo, o pior trabalho do mundo é ser advogado. Né? Mas elas gostam. E elas falam, cara, eu tô te defendendo numa causa que eu acho totalmente injusta contra você. E, assim, me realiza defender uma pessoa justa numa causa injusta. Apesar da chatice que aí eu entendi. Uhum. Aí eu entendi tua motivação. Então, aí você vai falar que essa pessoa não se realiza? Agora, daí você dizer que um advogado é feliz no trabalho, No que ela um quer, contador... né? Cara, eu tenho vários amigos contadores. Chatão, Cara, né? como é que você pode curtir isso? Ele falou, cara, eu adoro o que eu faço. Eu adoro olhar para o balanço de uma empresa e falar, cara, você pode melhorar aqui, você pode economizar ali, você deveria estar investindo mais aqui. Falou, caraca, bicho, cada pessoa nasceu para uma coisa na vida mesmo. Exato. E que não significa que, inclusive, não vai ter dia que ele vai estar puto fazendo o negócio, entendeu? Porque E vai. que não significa que o dia que eu tenho que ir lá gravar um vídeo, ou escrever um roteiro, ou dar um treinamento, eu não vou estar com dor, eu não vou estar indisposto e coisa e tal, mas eu tenho que fazer. E ali é uma das coisas que eu já falei para alunos várias vezes. Eu falo, cara, a partir do momento que eu subo no palco para dar uma palestra, ou que eu vou para frente da lousa para dar uma aula, não interessa se eu tô com dor, se eu dormi mal, se eu tô cansado, eu tenho que entregar o meu melhor para você. No final do dia eu vou desmontar, eu vou para UTI, mas você vai receber a melhor aula da tua vida. Boa. Bom, vamos que eu ainda quero explorar mais um tópico aqui. Ô Riz, você até por coincidência você falou um negócio do episódio com o Rigonati, né, que você estava ouvindo. E lá naquele episódio ele fala muito da importância
da narrativa, do storytelling, né? Para o empreendedor, cara, para vender, para construir um produto, para levantar grana, para tudo, né? E eu falo bastante isso também, assim, eu falo que prospera mais quem sabe vender melhor, não quem tem o melhor produto. Se você tem duas coisas boas, se tem um produto bom e sabe vender, aí ninguém te segura. Aí é o mundo ideal, né? E aí isso me lembra um pouco, né, quando a gente fala de storytelling, narrativa e tal, isso me lembra um negócio que eu sempre defendo, que é realmente a gente focar muito nos fundamentos, a gente se distrair menos com as coisinhas brilhantes que todo dia aparece alguma e se preocupar muito com o fundamento, porque o fundamento não muda, né? Ou ele, para mudar, é realmente uma mudança de paradigma muito grande. E eu sei que filosoficamente você segue a mesma linha, né? Minha linha e até do que o Rigonati comentou. E aí, eu tenho duas perguntas. Uma nessa, assim, o que você entende que são alguns conceitos bem fundamentais de marketing, de growth, de negócio, mas talvez até de marketing mesmo, para a gente entrar um pouco mais aqui, que as pessoas, elas acabam meio que, na pressa que a gente, como falou lá no início, acabam deixando de lado, mas que elas são muito, sabe, uma base sólida para um trabalho bom de verdade de marketing. Cara, eu sempre tive preconceito com o mercado de startups. Justamente porque eu olhava sem entender e eu julgava. E eu falava, cara, uma startup é uma empresa que tem uma boa ideia, mas não tem um modelo de negócio. Na minha cabeça, na minha lógica de funcionamento, isso não tinha sentido. Hoje eu entendo. O que é uma série A, o que é uma série B, uma C, uma D, e que muitas vezes o investidor está apostando na ideia para que no processo se descubra como vender. Exato. Da forma como eu fui ensinado... E tem um risco intrínseco nisso. Gigantesco. Ele sabe disso. Né? Ele sabe que 99% ali vai dar errado, mas aquele 1% que der certo paga a conta dos outros 99%. Beleza. É uma tese ousada pra caramba, mas ela tem o seu sentido. Da forma como eu fui criado, na cultura familiar onde eu nasci, tipo, isso é errado. Né? Então eu tive que reconstruir isso na minha cabeça. Como um profissional de marketing clássico, eu trabalho no digital desde 97. Meu primeiro emprego foi como web designer. Eu vivi internet a minha vida inteira. Aos 31 anos, eu fui fazer o MBA de marketing. Não fazia sentido eu fazer MBA de marketing digital. Eu já vivia digital. E aí eu fui entender os fundamentos, os clássicos de marketing. Branding, posicionamento, estratégia competitiva, diferenciação, estratégia de precificação. E aí eu olhava o pessoal de startups, de novos negócios, de digital, e eles atropelando esses conceitos de uma forma, assim, irracional. Tem um cartunista que eu amo, um cara chamado Tom Fishburne. Cara, é maravilhoso. Tem um cartoon dele. Quem quiser ver, procura Tom Fishburne, Growth Hacking. E aí é um growth hacker discutindo com um diretor de marketing, digamos assim, um CMO. Ele fala, não, mas growth hacking é você analisar as métricas, entender o comportamento das pessoas, entender o processo de decisão de compra, e você vai buscar alavancas de crescimento e vai descobrir como é que você consegue fazer o negócio crescer. O diretor vira e fala, o que disso não é marketing? Então tira o growth da história, vamos pensar em marketing, porque a marketing sempre trabalhou com esses mesmos princípios. E tem um dos clientes que a gente está atendendo agora, um cliente que recebeu um investimento gigantesco, e aí eles contrataram uma agência de pesquisa, essa agência trouxe uma pesquisa e falou, cara, a marca de vocês é uma das menos conhecidas dentro do território competitivo aqui. Eu falei, tá, você não precisaria ter feito essa pesquisa para chegar nessa conclusão. Né? Se você soubesse o básico, o resumo do Michael Porter, você já chegaria nessa conclusão. E a gente estava num processo de negociação, a gente teve 7 reuniões com o founder antes de fechar o contrato, e eu insistindo muito com eles, vocês precisam investir em branding. A marca de vocês precisa ser conhecida, porque vocês estão brigando com marcas que são muito conhecidas. Vou citar um outro cliente agora, o primeiro eu não vou falar o nome para não expor, mas o pessoal do Em Casa. O Em Casa está entrando em um mercado extremamente incompetente, que é o mercado imobiliário. Eles estão se posicionando como especialistas no processo de aquisição de um imóvel, e eles têm feito um trabalho de construção de marca brilhante, maravilhoso. Eu dei a sorte de pegar agora na estrada um anúncio com o Gustavo, founder, falando sobre uma dificuldade real de uma cliente ao escolher um imóvel. E ele ali, acho que, não sei se 30 segundos ou 1 minuto, dando 3 ou 4 dicas fundamentais para quem vai comprar um imóvel. Então, desde agora, eles já estão se preocupando em criar a marca.
eu vi isso lá atrás, em empresas da primeira geração do digital brasileiro, Web Motors, Imóvel Web, que antes era Planeta Imóvel, para quem é mais jurássico ainda, o próprio Arremate.com, que depois virou Mercado Livre, o Submarino, durante muitos anos, investiu em criação de marca. A gente viu empresas que fizeram isso de uma forma exagerada, como Netshoes. Netshoes demorou muito tempo para a conta fechar, porque gastou-se muito em branding e faltou dinheiro em outros fundamentos. Beleza. Então, eu percebo uma dificuldade muito grande de profissionais que estão olhando só para a venda, só para o crescimento, mas estão esquecendo o resto. Não olham para relacionamento com os clientes, não olham para a construção de marca, não olham para comportamento de consumo. Eu já vi muitos produtos falharem, por exemplo, por não entender cultura, comportamento cultural mesmo, o código cultural de cada país. Tem um livro maravilhoso do Clotaire Rappel, um francês louco que mora num castelo e coisa e tal, chama o Código Cultural. Ele fala, em cada cultura você precisa entender o comportamento. Para o francês, a comida é prazer, é um ritual. Ele come 7, 8 pratos ao longo de uma refeição. Para o americano, comida é combustível. Ele vai enfiar o máximo de calorias possível no menor tempo viável. E o cara come 3 hambúrgueres, um milkshake com 8 toneladas de açúcar, porque aquilo é combustível para ele funcionar. São relações diferentes. E aí eu estava discutindo com uma cliente, ela falou, a gente vai fazer um produto, uma versão PLG do nosso produto para a galera poder entrar no site e adquirir. Eu falei, não vai funcionar. Na nossa cultura, esse tipo de produto não é comprado assim. Você precisa de um assessor. Mas a gente não vai chegar na escala que a gente precisa. Eu falei, tá, mas esse produto não vai funcionar PLG. Não é o fit. É o desafio da RD. A RD levou muito tempo até que as pessoas aprendessem a comprar o produto sozinho. Não, e mesmo assim, né, e podendo falar com conhecimento de causa, porque que eu comecei esse projeto lá, o objetivo nunca foi trocar o modelo de venda para venda self-service, e sim um negócio complementar. Mais um canal. Mais um canal, onde eu pego um cara ainda imaturo, que não vale a pena eu gastar vendedor ali com ele, aí eu coloco esse cara dentro do produto para ele experimentar, para ele gerar alguma coisa, e aí vai um vendedor pescar nesse aquário de gente mais qualificada. Que foi a estratégia clássica do Basecamp, do MailChimp, que foram produtos que, assim, cara, vai lá e usa. Exato. A hora que você estiver pronto, que você estiver maduro, que você tiver entendido, você entra numa versão paga. Mas é mais um canal de aquisição, não é o único canal de aquisição. Exato. Então, esses fundamentos de marketing eles acabam faltando muitas vezes. Até no caso, até da RD, é um mecanismo de educação também. Sim. Onde a pessoa, a RD já produz muito conteúdo, só que o degrau entre consumir um e-book e engajar numa jornada de conteúdo de inbound é um degrau muito grande. Sim. Né? Então, o que ela faz? Ela só bota um degrau no meio do caminho, menorzinho. Então, ela conteúdo, ela começa ou no de graça ou no baratinho, na verdade. Aí ela faz esse movimento e aí sim vem um vendedor para pegar essa pessoa e ir para um plano realmente caro. Coisa, por exemplo, que também acontece, eu acho que... não, tenho certeza, é uma proporção diferente de ticket, mas o Slack é assim. A maioria das pessoas que usa o Slack nunca conversou com o vendedor. Por quê? Porque ninguém é grande o suficiente. Sabe que tem versão nem paga. Sabe. Não, ele até sabe que tem versão paga, mas ele não sabe que tem time de vendas. Por quê? Porque ele nem tem tamanho para o time de vendas. Sim. O time de vendas só trabalha com as contas muito grandes mesmo, né? Então é mais essa pegada. Então, a gente sente essa dificuldade, algo que eu vejo muito no mercado, né? Falta entender esses fundamentos, né? Investir na marca, investir no relacionamento, gerar o valor primeiro, né? Value first, money then. Né? Então, se primeiro gera valor, depois você ganha o dinheiro. Inclusive, isso aqui, tudo que a gente está fazendo é exatamente essa lógica. A gente, acho que eu não vou dizer por você, mas eu cresci em cima da literatura do Seth Godin e do Crew Train Manifesto. Então, assim, a minha geração, os princípios, os profissionais com quem eu convivo, eles cresceram em cima do marketing de permissão. Aí, quando veio o inbound marketing, era uma coisa natural. Fazia sentido. É muito mais um...
Aí já falando de branding, é muito mais um termo que a HubSpot cunha para ela vender o negócio, né? Muito exatamente. mais para vender o método do que outra coisa. É criar uma coisa proprietária em cima de algo que era aberto. Né? E que era a filosofia do começo. Quando o Tim Berners-Lee desenhou a internet baseada no hipertexto, blá, 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 era isso, era uma comunidade aberta. Né? Era você ensinar primeiro, você dividir primeiro, para depois você construir algo. Então você gera o valor e você cobra depois. Então isso para a gente é muito natural. E aí eu vejo em muitos casos o pessoal colocando a carroça na frente do boi. Né? Que é uma analogia que hoje em dia eu nem sei se faz mais sentido, mas tudo bem. Quer focar muito na venda e esquece da geração de valor. Né? Não gera o valor primeiro para vender depois. Essa acaba sendo, assim, acho que é um mecanismo e uma consequência meio inevitável do jogo de se levantar grana para crescer rápido. Sim. E tá tudo bem, o problema é que uma hora essa conta chega. Exato. Porque fica então, caro, quanto mais fica tarde você olhar para isso, mais lacunas você vai ter para preencher. Assim, a filosofia nossa aqui como negócio é a gente focar muito em conteúdo comunidade, né? A gente estava falando sobre isso ali. Porque, falando dos fundamentos de marketing e de negócio, cara, são barreiras muito grandes, muito difíceis de copiar. Não importa quanto dinheiro você tem, você não cria uma comunidade do dia para a noite engajada, que te protege, que te defende. Então, realmente, tem que ficar anos fazendo negócio, tem que investir muita grana, muita energia, muito esforço para a coisa funcionar. E falando um pouco desses fundamentos, e aí a história do Rigonati que a gente falou, o que é a sua visão hoje sobre storytelling, narrativa? O que você tem de referências até para passar para as pessoas? Cara, eu vejo o próprio Rigo, ele recomendou o livro do McKee, né? Do Robert McKee, o Story, mas o McKee, ele é um cara de storytelling para roteiro. Isso, Ele é um storytelling para você vender... Entretenimento mesmo. Entretenimento, exatamente. É para filme, é para teatro, eventualmente. Eu gosto de um storytelling um pouco mais B2B, assim, um pouco mais pragmático. Tem um livro maravilhoso do Seth Godin que chama Todos os Marqueteiros Contam Mentiras. Aí ele risca mentiras e escreve histórias. Né? Então é um trocadilho gráfico na capa do livro. Né? Em inglês é All Marketers Are Liars. Aí ele risca o liars tell stories. Tell stories. All Marketers Tell Stories. E eu uso um exemplo muito simples, que é uma estrutura de case. Um case basicamente é o quê? O cenário, o que você tinha. Contexto, né? A mudança, né? O que é que mudou e o resultado, o que é que você alcançou. Então, entre o ponto A e o ponto B, você tem uma transformação no processo. É essa história que vai vender o resultado que você quer. Então, o cliente Omie, ele é um escritório de contabilidade que ainda está fazendo a contabilidade na base de planilha, ele adota uma solução de software que automatiza 90% dos processos, e aí ele passa a ter muito mais eficiência. O que antes ele conseguia atender 50 clientes, ele passa a poder atender 500 clientes, com a mesma estrutura de pessoas. Exato, então ele tem um ganho de performance surreal, né? Um ganho de qualidade, de não ter que fazer uma série de trabalhos manuais. E isso serve para qualquer coisa. Um aluno do GLA, cara, ele antes tinha um conhecimento sobre marketing, mas ele não entendia os processos para implementar growth. Ele faz o treinamento, passa a entender os processos e ele consegue alavancar o resultado e gerar mais vendas, mais impacto com o mesmo recurso. Então você conta uma história que tem começo, meio e fim, mas que cada etapa dessa história tem uma função específica. Então, primeiro, gerar identificação. É a pessoa que ouve a história e fala, peraí, eu estou nesse cenário, isso aí também acontece comigo. Né? Então, é a empatia. Isso, do ponto de vista neuronal, biológico, libera a ocitocina, que é o hormônio conhecido como hormônio do parto, mas é o hormônio da empatia. É o que a gente faz a gente se identificar com as pessoas. Então, isso é muito bom, porque isso faz com que o cérebro preste atenção na história e se identifique. No segundo momento, você tem a transformação. Então, você vai explicar, olha, não vai ser fácil, você vai ter que se esforçar. Existe aqui um desafio a ser vencido, você vai ter problemas para superar, tem todo um contexto, e aí você vai alcançar o resultado. E aí tem a projeção.
a projeção mental é uma coisa que o pessoal de copywriting, principalmente o Eugene Schwartz, eles chamam de imagem mental. Né? Então, a hora que você cria uma imagem mental, você consegue descrever aquilo. É meio como um personal trainer falando assim, a minha aluna veio e os músculos dela queimavam como um maçarico no primeiro treinamento. Você ouve aquilo, você cria a imagem mental. Né? Ou, sei lá, eu não conseguia me concentrar. Eu li o livro e parecia que as palavras se embaralhavam como tijolos caindo de uma parede. Você consegue criar aquela imagem mental, né? Você consegue entender aquilo. Eu falei, a partir do momento que eu aprendi aquele método de leitura, eu consegui ler os livros mais rápido e reter mais conhecimento. E as paredes voltaram a ficar organizadas na minha mente. Você fala, caramba, que imagem poderosa, né? Então, a vantagem do storytelling é isso. É você conseguir ter um ponto de partida com a identificação, uma transformação clara e um resultado final projetado em que você cria um processo que foi fundamental. A gente usa isso com a equipe, a gente usa com os clientes, a gente usa no processo de vendas, usa em negociação, que é o alinhamento de expectativa. Então, você conta a história e você coloca todo mundo no mesmo patamar. Olha, a gente vai chegar lá. Perfeito. Vai ser difícil, vai levar tempo, vai exigir esforço, mas a gente vai chegar lá. Então, essa história, ela precisa ter... Você deve esperar isso e isso, né? Exato. Olha, pode ser... Tipo, o cliente sempre pergunta pra gente, mas se eu contratar vocês, eu vou crescer quanto? Eu falei, então, é a mesma coisa que você chegar para nutricionista e falar, se eu fizer a sua dieta, quantos quilos eu vou emagrecer? Depende. Se você vai implementar, se você vai comer direitinho, se você não vai pedir pizza na sexta-feira à noite. E sem contar do seu corpo, como ele funciona. Tem N variáveis no processo, né? Mas a gente fala, olha, o mínimo cenário esperado, o cenário pessimista é você crescer 25%, o cenário realista é você crescer 40%, e num cenário otimista você cresce aqui 70%. Então, o cara tem um parâmetro, entre 25 e 70. 100, Então, teve um cliente que chegou pra gente, essa é muito legal, porque ela ilustra bem a história da história. Ele, esse concorrente meu aqui, tava em 10 milhões de visitas, subiu para 14 milhões. Eu tô em 1 milhão, eu quero subir 4 milhões também, quero chegar em 5 ou em 6 meses, que nem ele fez. Eu falei, dá licencinha aqui, olha pro gráfico dele. Ele passou 2 anos de 9 para 10 milhões, em que ele estava estruturando. E aí, em 6 meses, ele cresceu de 10 para 14. Matematicamente, de 10 para 14 são 40%. Você está querendo, em 6 meses, sem ter feito toda a organização, sair de 1 para 5, crescer 500%. É matematicamente impossível. Então, vamos alinhar a expectativa. O que dá para fazer? Dá para te levar para 1,5 milhão. Mas para 5 milhões vai levar 3 anos. Mas 3 anos é o prazo que eu tenho. Eu falei, então por que você estava me pedindo 6 meses, querido? Né? E aí você conta a história certa, no contexto certo, e faz a promessa certa. E aí, quando a gente traz isso para o mundo de investimentos, é exatamente isso. O que é que você vai prometer para o investidor? Você vai conseguir entregar? Né? Você tem time, processo, estrutura, mercado para fazer essas entregas? Então, eu acho o storytelling uma ferramenta imprescindível, serve para tudo na vida. Né, para você conseguir um relacionamento. Afinal, quando você começou a se relacionar com alguém, você contou uma história bonita sobre você. Exato. Né? Você não contou toda a verdade. Ou não, né? Algumas coisas você escondeu e a pessoa foi descobrindo depois. Mas é uma baita ferramenta. Agora, acho aqui uma tremenda referência. Ele dá uma outra referência fenomenal, Johnny Galvão, que fundou a Soap, e hoje tem outro negócio. Realmente a maior empresa de treinamento em storytelling no Brasil. Eu gosto muito do Bruno Scartosini. Cara, acho um moleque genial, inteligentíssimo. Tem uma empresa de treinamento também, se eu não me engano, chama Be Storytelling. O cara, assim, um ser humano fantástico. E o filho dele chama Rafael também, então é óbvio que eu sou fã dele. Mas é um cara muito bom e que entende muito também esse poder das histórias. Mas como referência, eu indicaria o livro do Seth. Eu acho que para quem precisa contar essas histórias no dia a dia, é um ferramental muito bom. Show. Cara, pra gente ir pro final aqui, tinha mais várias perguntas, né? Mas tudo bem. Eu nunca consigo matar. Acho que eu fui prolixo demais. Não, ao contrário, né? A lista estava maior aqui do que o tempo permite. No início, quando a gente começou o Deep Growth, a gente meio que avacalhava e fazia o tempo que dava. Hoje a gente tá... Depois dos feedbacks ali, a gente foi achando um tempo bom. Mas, até para dar um spoiler pra galera... A gente sempre tem uns minutos extras que a gente coloca na plataforma, né, de todos os episódios. E lá eu quero falar com você sobre agência. Como, né, você acaba treinando muito a agência, ensinando muito a agência.
o que mata a agência e o que faz a agência dar certo. Então, só dando um spoiler aqui para vocês, para irem lá na plataforma para ouvirem os minutinhos extras. E tem que fazer o CTA também antes da gente esgotar o tempo. Se você está ouvindo no Spotify, clica em Deep Growth, avaliar e dá lá suas estrelinhas. Ah, verdade, a gente está bem avaliado lá, então ajuda só... Porque para o podcast crescer e estar na lista dos mais ouvidos do Brasil e ser ouvido por mais gente, tem que ter avaliações, então avalia a gente lá, por favor. Gostei, e olha que eu nem estava pensando nisso, né? bom que você fez meu papel. Aí. Esse eu aprendi com o Gustavo Esteves, outro cara que você conversou já e que é um cara genial, assim, fora da curva. Eu, inclusive, tem 5 meses que eu tô devendo uma visita pro Rio para ele, para gravar umas coisas com ele lá. Um dia eu vou. Tá lindo, a gente foi lá agora faz um mês, tá lindo. O estúdio. Ah, tá. O estúdio. Não ele. Boa. Reza, a gente sempre termina... recomendando 3 coisas. E aí pode ser livro, gente, artigo, tanto faz. Mas 3 conteúdos que você acha que para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, que pode fazer diferença para eles. E aí pode ser, seja da parte da grana que a gente falou, seja da parte de ter paciência, seja da parte de fundamento de marketing. Se você quiser, 3 coisas que você acha que pode contribuir para os ouvintes. Ó, falando de grana, cara, a minha principal não, vai, o cara que eu mais sigo, que eu mais ouço, que eu mais gosto é um amigo de infância, é um cara que eu conheci na adolescência, o Bruce Barbosa, da Nord Research. Pode seguir o Bruce no Twitter, no Instagram. O Bruce é um cara muito, muito bacana, um dos founders da Nord. Eu sou assinante da Nord desde o comecinho, e o Bruce fala muito sobre consistência, por exemplo. Eu não vou lembrar o número certo, mas se eu não me engano, é mais ou menos o seguinte, ele fica... Se você fizer um investimento e tiver uma média de rendimento de 20% ao ano, em 20 anos você multiplica seu capital por 37 vezes. Eu não tenho certeza sobre o número 37. Em 30 anos você multiplica 95 vezes. 20% ao ano. Então assim, só cara, leva 2 décadas e depois leva 3 décadas. Então, assim, mas cara, o exponencial, né, que todo mundo adora falar, crescimento exponencial, blá, 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 bilhão, agora bilhão é o novo milhão, né? Essa conta do Bruce é uma conta que sempre me impacta e que cai naquilo que a gente falou da consistência. Então, um cara para seguir. Cara, do ponto de vista humano, um cara que eu admiro, li todos os livros, sou um fã incondicional, Amir Klink. Eu acho que é um dos brasileiros mais geniais, ainda vivos, né? Um cara que eu tenho um respeito profundíssimo. O último livro dele se chama Não Há Tempo a Perder. Cara, um livro maravilhoso. O primeiro dele que eu li foi 100 Dias Entre Céu e Mar, depois O Mar Sem Fim e aí todos os outros. Eu recomendo passar um dia com o Amir Klink no YouTube. Joga lá, Amir Klink no YouTube, tem vários vídeos de 1 hora com ele, tem palestras, tem entrevistas, tem podcasts. É um cara de uma visão humana, de uma visão ESG, agora que está na moda, né? E com um caráter, assim, fundamental, cara. Acho um cara, uma puta referência de ser humano, de pessoa. É um cara que eu ainda quero ter a honra de conhecer pessoalmente. E, cara, pra quem tá enfrentando qualquer tipo de dificuldade pessoal na vida, um cara que eu li, a voz até treme na hora de falar dele, é o Viktor Frankl. Um livro chamado Em Busca de Sentido. O Frankl é um psicólogo da Escola de Viena. A gente tem 3 escolas de psicologia em Viena, ele é da logoterapia, e é um cara que sobreviveu, se eu não me engano, 4 ou 5 anos em campos de concentração. E ele tinha um livro rascunhado, ele pede o rascunho desse livro no meio do campo de concentração, e a grande história que ele aprende ali é que a gente vive pelo outro. Nós somos pelo outro. Então ele conta várias histórias de mães e filhos separados em galpões diferentes, né, dentro do campo de concentração, mas que de alguma forma pessoas conseguiam trazer notícias de que o outro ainda estava vivo. E aí o filho morria, em 2 dias a mãe morria. Sim. Porque o que mantinha a energia vital dela estava ligada ainda à existência do filho. A hora que ela perde o filho, a vida perde o sentido e ela morre. Num processo natural, ela não se suicida, mas ela decide não viver mais. E é um livro para todo mundo que algum dia já sentiu depressão, já teve dificuldade de lidar com qualquer problema de saúde mental, convive com pessoas que têm problemas de saúde mental. É um livro extremamente difícil de ler e de digerir, mas, cara, eu dei de presente agora, minha filha faz 15 anos
daqui uma semana, e eu dei de presente para ela faz um mês, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Viktor com K e Frankl também. Frankl. Nada relacionado a trabalho. Mas, cara, acho que para formar caráter, para formar boas pessoas, acho que assim, a gente... É uma missão que eu tenho com os meus filhos, os meus enteados, os meus alunos, a minha equipe. A gente precisa deixar melhores pessoas para o mundo. Muito bom. Cara, animal, a gente vai deixar as recomendações direitinho, com os nomes, bonitinho e tal, tudo ou descrição, ou no artigo. A gente escreve geralmente um artigozinho do episódio. Derivação de conteúdo. É isso aí. Uma das melhores técnicas que existe. Exatamente. Não, a gente vai fazer bastante aqui, eu já vou avisando. Cara, super obrigado, especialmente por ter pego a estrada aí pra gravar comigo. Fico super feliz da gente encontrar. Felizmente ainda a gente vai parar de gravar. Aliás, tem uns minutinhos esses que nós vamos gravar. E depois tem mais 1 hora de conversa café pra gente estender a conversa. Valeu, meu querido. Obrigado, cara, viu? Muito obrigado, foi um grande prazer. E não deixa de avaliar a gente no Spotify ou em qualquer outro canal que você estiver ouvindo. Show de bola. Valeu, gente. 2 perguntas. O que você entende que mais mata a agência, sabe? Que impede elas de crescer? E aí, muito parecido, né? Mas complementar. O que você, quando você vê as agências que mais crescem, mais prosperam, o que você acha que elas fazem ali mais em comum que ajuda no desenvolvimento delas? Show. Cara, ainda bem que essa parte é fechada,